A cada irmão, é bom podermos estar aqui, amém? A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Amém, amém. É a melhor coisa que nós podemos desejar uns aos outros, não é? É a paz do Senhor. Quando somos visitados pela paz de Deus, diz que é uma paz diferente daquela que o mundo dá, não é? É uma paz que ninguém pode compreender, mas é a paz que nos visita e que nos acompanha sempre, amém? Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Tiago, na Epístola de Tiago. Nós vamos estudar Tiago. Sempre que tiver a oportunidade para pregar, durante os próximos tempos, vou estar com vocês em Tiago. Não é? Que é uma das epístolas mais práticas que nós temos na Palavra de Deus e que tem ensinamentos tão bons para a nossa vida. Tiago, no capítulo 1. Vamos estudar Tiago. Amém? Tiago, capítulo 1, e vamos ler apenas os primeiros 4 versículos, e vamos estar aqui no capítulo 1, hoje durante este culto, e vamos a alguns livros também, visitar outros vizinhos aqui da Palavra de Deus. Amém? Tiago, capítulo 1 diz assim, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite. Deus, porque é tão bom, Senhor, nós podermos estar diante da Tua Palavra, Senhor. Deus, nesta noite, Senhor, eu te peço que me dês a Tua graça, Senhor, transmitir, Senhor, de acordo àquilo também que recebi, Senhor, em nome de Jesus, dá-me da Tua graça, Senhor, e usa-me, Senhor, nas Tuas mãos. Deus, usa cada irmão também que está aqui diante de Ti, Senhor, para que a Palavra possa frutificar, Senhor, com boa semente, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Ora, quem é este Tiago? Quem é que me sabe dizer? Toda a gente sabe. Vamos lá, isto hoje parece uma escala... Eu tenho muito hábito de... Quem era este Tiago? Irmão de Jesus. A palavra de Deus fala-nos em 3 Tiagos. O primeiro, que a Bíblia vai falando algumas vezes, é o filho de Alfeu. É um dos menos falados e mencionados. Não é? O filho de Alfeu. O segundo Tiago que a palavra de Deus nos fala é o filho de Zebedeu, que é o irmão de... João. Zebedeu, sabe o que quer dizer a palavra Zebedeu? Isto é uma curiosidade interessante. Zebedeu quer dizer trovão, não é? Então Tiago era filho do trovão. E isto só aqui uma à parte. Filho de peixe não tem que forçosamente saber nadar. João era conhecido como o discípulo do... E trovão queria dizer que ele devia ser um homem assim tempestuoso, não é? Tempestuoso. E nem sempre nós temos que repetir, os irmãos percebem, nós não temos que repetir, se os nossos pais são pessoas de tempestade, nós podemos ser pacíficos, amém? Eu não sei como é que era Tiago, sei que João era do amor. Tiago, por aquilo que ele escreve, ele era uma pessoa muito prática. Quando chegarmos ao céu vamos conhecê-lo melhor, não é? Primeiro queremos ver o nosso Salvador, mas depois iremos conhecer também este Tiago, mas este Tiago, o filho de Zebedeu. Mas este Tiago que escreveu esta epístola, ele era irmão do Senhor Jesus, não é? Foi um dos irmãos de Jesus, alguém que fez parte e que presenciou a vida de Jesus, e é ele que está a escrever este texto. E ele começa a dizer, Tiago, como é que diz aí? Serve de Deus. Que bela apresentação. Será que nós, Lídia, serva de Deus? Pastor Machado, servo de Deus. Será que nós podemos dizer de nós mesmos, nós somos servos de Deus? E esta palavra servo, o sentido original é mesmo escravo, de serviço, de estar completamente rendido e nas mãos do Senhor a quem presta serviço. Amém? E Tiago, ele descrevia-se como servo de Deus. Não é o único, não é? O apóstolo Paulo algumas vezes também se declarou servo de Deus. O próprio João, quando escreve Apocalipse, também diz que é servo de Deus. Não é? Pedro também. E nós encontramos muitas vezes esta descrição. E nós somos servos de Deus, nós servimos ao Senhor. Eu lembro-me que tenho uma amiga que é médica, e alguns de vocês já até conhecem, mas eu não vou dizer o nome dela, porque estamos aqui em público. Mas eu tenho uma amiga
amiga que é médica, que também é crente, e eu achei engraçado que ela uma vez estava-nos a dizer que quando alguém lhe perguntou o que é que ela fazia da vida, ela dizia, olha, sou serva de Deus e para me sustentar, sou médica, então, sou serva de Deus, mas para me sustentar, sou médica. Podemos também dizer isto da nossa vida, nós somos servos do Senhor e para nos sustentarmos temos a nossa família, somos casados, somos pais, somos mães, somos filhos, somos avós, não é? Mas somos servos de Deus em primeiro lugar, amém? Servo de Deus. E do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Ele estava a escrever para o povo judeu, mas que não estavam na terra da Palestina. Ele estava a escrever para aqueles que estavam fora da terra da Palestina, àqueles que andavam dispersos. Então deixa-me que te diga nesta noite, esta carta também é para ti e é para mim. Nós não somos judeus, nós não somos, mas a verdade é que nós estamos fora da nossa pátria. Nós somos cidadãos dos céus. E Tiago, ele, quando estava a escrever para o povo, ele sabia que eles estavam a sofrer, eles estavam a receber provações, eles estavam a receber, às vezes até ensinamentos que eram contrários à palavra de Deus, eles estavam a receber ideias que o mundo tinha para lhes oferecer, todas aquelas influências, mas Tiago, ele estava a escrever para aqueles que estavam dispersos. Então é também para ti que Tiago está a escrever nesta noite, para aqueles que estão fora também, que não estamos na nossa terra. Amém? Nós estamos de passagem. Há um cântico muito bonito que nossos irmãos lá em Trajos gostavam muito, não é? Da linda pátria estou, bem longe, lembram-se? Pronto, e cansados nós estamos, e nós temos Jesus de saudade, e a verdade é que nós às vezes sentimos longe da nossa pátria, amém? Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos ajudar onde nós estamos, neste lugar, neste tempo, amém? Foi para tempos como este que o Senhor nos tem chamado. Muito bem, então depois desta introdução, Ele começa a dizer, meus irmãos, tende grande gozo. Esta parte é boa, não é? Tem de grande alegria, é tão bom quando nós sentimos alegria, mas e depois ele, quando cairdes em várias tentações. Esperem, isto parece tendo grande alegria quando estiveres a passar por provas, quando estiveres a passar por tribulações, quando estiveres a passar por apertos na tua vida, tendo grande alegria. Mas quem é que fica feliz quando nós passamos por dificuldades? É tão difícil. Não é? Mas havia um senão, havia um porquê, não é? Porque ele diz depois, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz a paciência. Estas tribulações, eu fui dar-me ao trabalho, algumas versões têm tribulações, outras têm tentações. Eu não sei como é que a vossa tradução diz. Na minha diz, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Provações, outras dizem provações. E eu fui ver no original, não é? Andei a pesquisar, eu não percebo nada de hebraico, nem de grego, nem de nada, mas fui ver no original em grego, não é? Que este texto foi escrito em grego, e fui ver no original, andei assim a estudar um bocadinho, e achei interessante que esta palavra provações ou tentações, neste texto, tem uma palavra que é peirasmos, não é? Tende grande gozo quando caíres em peirasmos. Tentações, provas. E esta palavra é diferente de outras tentações que às vezes vem na Bíblia. Não é? E eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi tentado e diz lá no final que depois de todas aquelas tentações o Senhor o levou, não é? Que ele saiu daquele lugar do deserto. Aquela palavra tentações tem uma palavra diferente, que é perazo, que são coisas diferentes. Enquanto que esta perasmos diz que no sentido original era uma tentação com um propósito divinamente permitido, ou seja, era alguma coisa, uma prova que Deus permitia que viesse. A outra é alguma coisa completamente diferente, não é? E vamos agora ver, ainda que o Senhor tenha permitido, são coisas diferentes, enquanto que uma Deus permite, são provas, é diferente, a outra tem a ver com alguma coisa que o Satanás próprio, ele inflige na vida do cristão, ainda que com a permissão de Deus, porque a palavra de Deus diz que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem o texto de Jó, não é? Alguém que foi tentado, alguém que foi provado, mas foi com a aprovação de Deus. Meus irmãos, isso há coisas que nós podemos estar seguros, é que não há nada que venha à nossa vida que Deus não permita que aconteça. Amém? Não há nada que venha à nossa vida sem a permissão de Deus. Ora bem, então o apóstolo Tiago, ele podia dizer para nós sentirmos grande alegria quando cairmos em várias provas, não é? E ele estava a falar para os judeus que estavam dispersos, que estavam a sofrer perseguição. Vamos relembrar que eles, além de sofrerem perseguição
por aqueles que tinham talvez uma cultura diferente, e uma religião diferente, e um Deus diferente. Eles estavam a sofrer perseguição por parte de outros judeus, não é? Porquê? Porque eles tinham acreditado e eles confiavam no Messias, não é? Então eles estavam a sofrer uma dupla perseguição, não só porque eles sentiam a sua fé como que aprisionada. Mas o Tiago, ele dizia, tende grande gozo quando passar por provas em relação à nossa fé, sabendo que que a prova nos a paciência ou a perseverança. Vamos abrir em Romanos, o apóstolo Paulo também fala um bocadinho sobre isto. Podem deixar aí uma marca, Romanos. A prova da vossa fé, ela produz a paciência. E Romanos capítulo 5, no versículo 3 ao versículo 5, 3 a 5. Tiago dizia, tende grande gozo quando passares por provas, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E Romanos, Paulo ele dizia no capítulo 5, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações ou nas provas, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É no tempo de prova, meus irmãos, que nós crescemos, que nós nos tornamos mais pacientes, mais semelhantes a Cristo. É no tempo das dificuldades. Eu não sei se vocês têm conhecimento das dores de crescimento. Não sei se algum dos vossos filhos passou pelas dores de crescimento, não é? O meu filho mais velho, ele sofreu dores de crescimento. Ele acordava de noite com dores nas pernas terríveis. E a médica disse-nos que era dores do crescimento, que era próprio, que havia jovens que sofriam mais com essas dores. É alguma coisa que, enquanto o corpo está a crescer, há dores. Sabem que na vida espiritual, aquilo que nos forja mais, aquilo que nos prepara mais, é exatamente os tempos de dificuldade, os tempos de luta. Não é? É quando nós estamos a ser forjados, é quando nós estamos a ser trabalhados, estamos a ser moldados. Não é? Quando vêm as provas à nossa vida, é quando o Senhor também trabalha connosco. No tempo de deserto, não é? É quando nós podemos ver o sobrenatural a acontecer. É no tempo de prova que Deus cuida de nós, não é? E que nós possamos confiar nele. Havia uma irmã que dizia em tom de brincadeira, nunca orem por paciência. Não orem por paciência. Senão vêm as lutas, porque é a luta que produz a paciência. Então, quando dizem, que Deus me dê paciência, cuidado, não é? Lá vem mais provas ainda, lá vem mais problemas ainda, para que a tua paciência possa ser desenvolvida também, que o Senhor nos possa ajudar, amém? É a prova da nossa fé, que o Senhor nos possa ajudar. Vamos voltar a Tiago. Sabendo que a prova da vossa fé, ela produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu gostava de perguntar, algum de vocês é perfeito? Temos ali uma jovem corajosa. Perfeito. Sabem o que quer dizer a palavra perfeito? Quer dizer que está feito, terminado. Perfeito quer dizer que vem de duas palavrinhas que se aglutinaram e quer dizer perfeito, está feito, não há mais nada para fazer, está terminado, obra completa. Algum de vocês é obra completa? Até aquele grande dia nós estamos todos em aperfeiçoamento, mas a verdade é que a bitola de Deus para nós é a perfeição e nós não nos podemos refugiar atrás do mas eu não sou perfeito. E muitas vezes nós refugiamos atrás desta muleta. Eu não sou perfeito. Olha, eu não sou perfeito. Nenhum de nós é perfeito, é verdade. Mas aquilo que Deus espera de nós é que nós possamos aperfeiçoar a cada dia. Amém? E diz que a prova da nossa fé ela vai trabalhando nas nossas vidas para que nós vamos ficando aperfeiçoados e completos, para que o Senhor nos vá trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade e vá trabalhando nas nossas dificuldades e nas nossas limitações. E o Senhor vai nos ajudando em todas as coisas e vai nos aperfeiçoando até aquele grande dia. Amém? Olha, o Senhor Jesus, Ele falava em perfeição. Vocês sabiam?
O Senhor Jesus, ele falava em perfeição. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vamos lá abrir, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. No versículo 48 tem este versículo: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E ele atrás vem as instruções, como é que nós podemos ser perfeitos. É na prova, é nas lutas, não é? E no versículo 43 ele dizia assim: eu, porém, vos digo, ouviste o que foi dito. No versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isto é fácil. Amém? Nós amarmos a quem nos ama e aborrecermos quem nos aborrece, perfeito, não é? Não gostarmos de quem não gosta de nós, é fácil ou não é? É fácil, mas esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Esse não é o projeto de Deus para a nossa vida. Não é o projeto de Deus para a nossa vida. Diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei aqueles que falam mal de vós. E a jovem já está, espera lá que eu não sou assim tão perfeita, há aqui qualquer coisa que está difícil. Não é? Fazei bem aos que vos odeiam e vos aborrecem. Isto é pagar o mal com o bem, não é? Fazer bem àqueles que nos fazem mal. E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É assim que Deus trata, não é? Se Deus apenas mandasse chuva para o quintal daqueles que são filhos dele, daqueles que vivem de acordo com os seus planos, então, coitado de quase todo o mundo, não é? Íamos passar grandes dificuldades, mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele tanto cuida dos bons como cuida dos maus. Amém? Ele cuida de todos. Pois se amardes o que vos amam, que recompensa é que vocês têm? Qual é o vosso galardão? Não fazem os publicanos também os mesmos? Não fazem os outros também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E é nestas coisas pequeninas, nas tribulações, nas provas, nos relacionamentos, nas dificuldades, que o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado e vai sendo forjado, não é? Na medida que nós nos aproximamos do Senhor, não é? Já com Abraão, Deus também dizia a Abraão: anda na minha presença e sê perfeito, não é? Isso é perfeito. Aquilo que Deus quer para a tua vida, para a minha vida, é a perfeição. Ainda que nós falhemos, ainda que nós estamos neste processo, mas a cada dia podemos buscar a sua graça e a sua misericórdia. Amém? A cada dia podemos buscar o seu poder nas nossas vidas, para que o Senhor possa trabalhar em nós. Amém? Para que o Senhor possa trabalhar em nós. Amém. Eu, só por curiosidade, vamos ver em Tiago, só ali um bocadinho mais à frente, diz assim, no versículo 15... Ou podemos começar no versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o varão, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gerará a morte. E como vocês veem, no versículo 12 tem uma tentação, mas no versículo 13 já fala da outra tentação. São tentações diferentes. Os irmãos percebem? Uma tentação é com a aprovação de Deus, não é? O varão que sofre a tentação, que sofre as provas, para que... A outra tentação temos de ter muito cuidado e ficar muito atentos. Amém? Ficar muito despertos quando o inimigo quer nos fazer cair em tentação. Há um hino muito bonito que nós cantamos: tentado não cedas, ceder é pecar, não é? Mas que nós possamos olhar para o Senhor a cada dia. Amém? Esta concupiscência diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A concupiscência do homem tem a ver com quem nós somos quando estamos sós, tem a ver com a nossa inclinação para o mal. Tem a ver com aquilo que nos inclina e que nos leva a fazer mal. Olha, João, ele também escreveu um bocadinho sobre isto, vamos só abrir em 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim: porque tudo o que há no mundo, 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz, que permanece na vontade de Deus, esse permanece para sempre. Ou seja, tudo aquilo, esta concupiscência, este pecado, esta inclinação para as coisas más. Vejam, Eva também foi tentada. Se formos lá a Gênesis, é interessante nós percebermos uma coisa. Deixem ficar uma marca em 1 de João e vamos lá só a Gênesis visitar aqui a Eva. Gênesis capítulo 3, diz que ela foi tentada e ela pecou. Gênesis capítulo 3, e vejam como desde o início Satanás ele sabia como fazer a pessoa cair em pecado. Desde o início, não é? E quando o apóstolo João, ele também está-nos a alertar em relação a isto, para nós termos cuidado. E o Tiago, ele também fala, cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência, e temos que ter cuidado, temos que ficar vigilantes. Vejam, com Eva foi assim que aconteceu. No capítulo 3, no versículo 6, tem aqui o processo todo. Depois da serpente falar com ela, não é? Depois da serpente falar com ela, foi a concupiscência dela, foi a sua inclinação para o mal. Não, foi a serpente enganou. Não enganou, não. Foi a sua concupiscência que a fez cair em pecado. E ela deliberadamente, veja, no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, a concupiscência da carne, era boa para comer, alguma coisa que ia satisfazer a sua carne, mais, e agradável aos olhos, a concupiscência da vista, aquilo que nos atrai. Os irmãos percebem? E mais, e árvore desejável para dar entendimento. Amém? É aquela concupiscência que aqui fala, a soberba da vida. Não é? E a soberba da vida. Vejam como o processo continua a ser o mesmo. Desde a criação, o processo de Satanás continua a ser o mesmo. Aquilo que parece que nos atrai, aquilo que parece ser bom e que não é bom. Que o Senhor nos faça ficar atentos. Nas provas, ficamos firmes, estamos a crescer. Nas tentações, temos que resistir também. Amém? E olhar para o Senhor e pedir ao Senhor ajuda. Amém? O Senhor Jesus, Ele deu-nos o exemplo. E Satanás, Ele sabe como tentar a cada um de acordo com as suas fraquezas e de acordo com a sua concupiscência. Porque Satanás é perito em estudar o ser humano, não é? E nós percebemos, por exemplo, o Senhor Jesus, quando foi tentado, quando ele esteve lá no deserto, olha, se fosse ali, se calhar o irmão Jorge, não é? Satanás, ele não iria tentá-lo com pedras. Olha, diz lá as pedras para se transformarem em pão. E o irmão Jorge iria dizer, mas eu já jantei, nem tenho fome. Olha, Satanás, desculpa lá, estás enganado. Eu já jantei. Não, mas a necessidade de Jesus naquele momento, ao fim de 40 dias de jejum, era alimento. Era a fome que ele sentia. E Satanás, ele soube como tentá-lo de acordo com a sua concupiscência. Eu não sei qual é a tua fraqueza, mas o diabo sabe qual é a tua fraqueza. Mas deixa-me dizer que o Senhor sabe também qual é a tua fraqueza. E nós nele somos mais que vencedores. Amém? Quando nós confiamos nele e quando nós fechamos a porta na cara do inimigo e nós dizemos não. E não, vamos relembrar sempre que o Senhor nos possa ajudar. Vamos só terminar em Tiago. Está bem? E aqui Tiago, ele também nos ensina alguma coisa muito importante, só para terminar aqui esta parte do capítulo 1, diz assim, e se algum de vós, desculpem lá, no versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria para discernir as coisas boas e as más que vêm à nossa vida, para lidar com as dificuldades, para lidar com as adversidades, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vós. Amém. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor.
Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque é tão bom podermos estar na tua casa. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque tens sido fiel, Senhor, a cada um de nós. Obrigada por cada prova, Senhor. Obrigada porque tens guardado a cada um de nós no teu caminho, Senhor. Ajuda-nos em cada dia, Senhor, a podermos ser mais que vencedores em ti, Senhor.